Olá pessoal, vamos começar mais uma videoaula aqui sobre falar sobre hoje as mitocôndrias, tá? Justamente onde acontece toda a respiração celular, é como se fosse o pulmão da célula, né? A mitocôndria, ela que transforma a ADP em ATP, justamente quando une as duas, a molécula do fosfato com a molécula do ADP, transformando em ATP, que posteriormente vai ser quebrada para que se possa adquirir a energia. A gente vai no decorrer aqui da aula, ok? Então, as mitocôndrias de conhecimentos gerais. A energia das células é obtida de moléculas de ATP, justamente o que eu falei, adenosina trifosfato. Quando o ATP se hidrolisa, quer dizer, se quebra a molécula de ATP, ocorre a liberação de energia e formação de uma molécula chamada de ADP e um fosfato livre, porque eu tenho 3 fosfatos, olha o que acontece aqui, ó. Eu tenho 3 fosfatos, né? Eu tenho 3 fosfatos aí, ó, 3, ó. Aí aqui, ó, na hora da queda, ó, quebrou aqui, formou uma molécula de ADP. Essa é a molécula de ADP, ó, com 2 fosfatos. Na partir do momento que começa a ter essa quebra, é justamente a respiração celular que vai acontecer a energia propriamente dita que a gente precisa do nosso organismo, ok? Então vamos lá. Olha lá, ATP, bateria carregada. ADP, bateria descarregada. E a mitocôndria é o carregador. O que acontece? Eu tenho um ATP, essa molécula de ATP vai ser quebrada para produzir a energia, essa força que a gente tem, ok? Nas nossas células. E volta a ser um ADP, uma adenosina difosfato descarregado. O que a mitocôndria faz? Torna a unir o fosfato e transforma em ATP. Isso tudo acontece dentro do ciclo de Krebs, que a gente vai olhar mais tarde, ok? Então, estrutura da mitocôndria. Então, a mitocôndria tem uma membrana externa, semelhante à membrana plasmática também, uma membrana interna, e a gente tem a matriz mitocondrial dentro dela. É justamente aqui, ó, dentro, ó, essa região aqui, ó. Essa região de dentro é que vai acontecer o ciclo de Krebs. Então, a mitocôndria, a célula está aqui, a célula está aqui, ó, pessoal, a célula está aqui, ó. Pronto. Aqui é o citoplasma da célula, aqui é o citoplasma. Então, a glicose entra na célula, a glicose vem e entra na célula, ok? Aqui dentro, ó, a glicose ela é quebrada, transformada em 2 piruvatos que a gente vai olhar. Depois é que o piruvato entra. Então, aqui acontece um processo chamado de glicólise. Lise significa quebra da glicose. Em dois momentos, chamado de piruvato. E cada piruvato entra dentro aqui, ó, entra para cá, para acontecer o ciclo de Krebs, ok? Então vamos lá. Então a obtenção de energia, basicamente é assim, ó. A energia é obtida pela célula, a energia obtida pela célula vem da ruptura gradual de ligações de moléculas de compostos ricos em energia. Por exemplo, então, no sistema digestório, citosol e mitocôndria. Como é que vai chegar até aí? Então, a gente se alimenta com carboidrato, por exemplo, as frutas, legumes, arroz. Então, se alimenta com carboidrato, o carboidrato vira glicose, olha lá, ó. Então, a gente se alimenta de carboidrato, o carboidrato vira glicose, a glicose, né, a glicose dentro do citosol, ele se quebra, se transforma em piruvato e dentro da mitocôndria o piruvato se transforma em energia, ok? Então, a glicose é acumulada nas células como glicogênio, que é o armazenamento de glicose. Até botei aqui, dinheiro no bolso.
E os ácidos gastro, que são como triglicerídeos, que é o dinheiro no banco. Por exemplo, a primeira fonte de energia do nosso organismo é a glicose. As células vão atrás da glicose para quebrar, para produzir energia. Depois que a segunda fonte são os lipídios, que são as gorduras. Por isso é importante a gente parar de comer muito açúcar, porque a gordura vai sendo acumulada. Que aí as mulheres não gostam, né? Ninguém gosta. Então, etapas de obtenção de energia. Então, a gente se alimentou, vai para a digestão, lá no sistema digestório. A glicólise acontece no citoplasma, que eu já falei. Descarboxilação oxidativa. O que é isso, professor? A descarboxilação é justamente a quebra do carbono dentro da mitocôndria, que é justamente o que a gente vai ver aqui já já, como acontece o ciclo de Krebs. Aí, propriamente dito, o ciclo de Krebs, que é na mitocôndria, cadeia transportadora de elétrons ou respiratória, fosforilação oxidativa da mitocôndria. O que acontece? A quebra do fosfato é que produz a respiração. Então, o ciclo de Krebs produz o ATP é quebrado através da fosforilação, que é justamente a respiração, ok? Aqui, basicamente, aqui como a gente está olhando aqui, ó, a glicose entra, aí tem o processo de glicólise, que transforma em piruvato. Bem aqui, ó, 2 piruvato. Esse piruvato que entra para cá, ó. Mas na entrada dele, ele já perde um carbono, que ele tem 3 carbonos. A molécula de glicose, pessoal, tem 6 carbonos, 6 carbonos. Quando é quebrado no meio, ó, fica 3 para um lado e 3 para o outro. Esses 3 carbonos é chamado de piruvato. Quando esse piruvato ele entra na célula, para entrar, aliás, ele entra na mitocôndria, ele já perde um carbono e se liga com uma proteína chamada acetila, tá? Se transformando em acetila, ele se transforma em acetila e se liga a uma proteína chamada de coenzima. Então, acetilcoenzima, chamada coenzima A, é uma substância, tá? Justamente só para acelerar. A gente vai ver isso aqui com mais calma. Beleza? Então, a glicose é anaeróbica, não gasta energia para quebrar a glicose no citoplasma, não gasta energia. É isso que está falando aqui. Anaeróbica significa não tem gasto de energia na quebra da glicose. Agora, dentro da mitocôndria, vai ter gasto de oxigênio. Energia não, desculpe, de oxigênio. Então, obtenção, descarboxilação oxidativa. O piruvato da glicose e os ácidos graxos das gorduras são convertidos em acetila. Foi o que eu falei. A acetila se liga com a proteína coenzima A, tá? Que é uma enzima. Aí se transforma em acetilcoenzima A. A acetilcoenzima A entra no ciclo de Krebs. Aí que começa o ciclo de Krebs, ok? Então, basicamente, o ciclo de Krebs é esse aqui. A sequência que a gente vai ver aqui com mais calma, bem aqui, ó. Pronto. Então, acetilcoenzima A com 3, ó. Se vocês observarem bem aqui, ó. Bem aqui, ó, são 3 carbonos, 3, ó. Então, quando ele entra, ele perde um carbono, ó. Perdeu um carbono bem aqui, ó. Quando ele perde um carbono, ele entra com 2 carbonos e se liga com a coenzima A, chamada acetilcoenzima A. Quando ele entra aqui, ó, ao mesmo tempo ele se liga com esse ácido bem aqui, ó, chamado de oxalacético. O oxalacético, ele se liga, tem 4 carbonos. Se liga com a acetilcoenzima A, que tem 2, se transforma em um ácido chamado ácido cítrico, que é justamente aqui que começa o ciclo de Krebs, ó, com 6 carbonos. Aí aqui começa a descarboxilação, a quebra de carbono. Então, esse 6 carbono aqui vai perder um carbono bem aqui, ó. Perdeu um carbono. Perdeu um carbono. Quando ele perde o carbono, o NADH recebe esses elétrons da perda, dessa quebra, e se carrega, chamado de NAD+, NADH+. O NAD se transforma em NADH+. Como aqui tinha 6 carbonos, o ácido cítrico, e como ele perdeu um carbono, ele se transformou em uma molécula de 5 carbonos, chamado de ácido cetaglutárico. Tá bem aqui ele, ó. Esse ácido cetaglutárico, ele também vai perder um carbono bem aqui, ó. Vou botar para cá aqui
Ó, bem aqui, ó, também vai perder um carbono, ó, o carbono ele perdendo, ó. Bem aqui, ó. Ó o carbono ele perdendo bem aí, ó. Também ele perde um carbono. E também o NADH se transforma em NAD+, que ele vai, NADH+, que ele está carregadinho de energia aqui, ó. Então já está transformando energia, liberando energia. Nessa passada aqui do cetaglutário para o succínico, acontece a perda que ele ficou em 4 carbono. Bem aqui, ó, o ADP se soma, se liga com uma molécula P, que é o do fosfato, e transforma em energia, ó, o atrifosfato. Aqui que transformou em energia o piruvato, ok? Aí continua o ciclo. Continua o ciclo. Aqui já não tem perda, ó. Aqui tem 4 carbono, aqui tem 4. Opa. Vou voltar. Então, aqui, se vocês observarem, ó, se vocês observarem, aqui tem 4 carbono succínico e o ácido málico também ficou 4 carbono. O que é interessante saber aqui, que aqui acontece um FAD. É a mesma coisa do NAD, só mudou porque... Por que se chama FAD? Porque o NADH tem... O NADH, ele gera o NADH+, ele recebe energia, o NADH, quando tem quebra de carbono. Aqui não tem quebra de carbono, é chamado de FADH, mas é a mesma função, também carregador de energia. Do ácido málico para cá, ó, outro FADH, porque aqui só tem perda de elétrons e de íons. Não tem perda de, também aqui também, ó, não tem perda de carbono, ok? Então o que acontece? Daqui do ácido málico para formar o ácido oxalacético de novo, só vai perder elétron. Aí pronto, transformou em ácido oxalacético. Esse aqui já está pronto para receber outro que entra para cá e se liga com ele e faz todo esse processo aqui, ó. Esse ciclo é todo o tempo constante dentro da célula, ok, pessoal? Esse é chamado de ciclo de Krebs. Então, aqui é só uma revisão para vocês. Cadeia transportadora de elétrons. O NADH e o FADH são oxidados e são liberados H2, o NADH2. Aqui é só para saber como é que acontece. Ó. O ATP, a síntese, promove a formação de O2 a partir do hidrogênio, mas ó, a quebra daí também acontece. Ó. Então, a partir disso, o ATP, ó, a quebra do ATP, ó, bem aqui, ó. A quebra do ATP transforma em 2 moléculas, uma chamada de ADP mais o P. É isso que acontece lá na hora da produção de energia, ok? Então aqui algumas perguntinhas para vocês dar uma estudada, tá? E responder, não precisa mandar para mim, é apenas para responder, para poder encaixar no conteúdo, ok? Vou mandar mais um vídeo aula também, bem explicado, tá? Mais rápido, que aqui a gente tem que ter, preciso de 10 minutinhos só, ok? Obrigado, para não ficar o vídeo aqui muito grande.